Oi, gente! A gente sabe que a democracia é conhecida como governo do povo. O próprio significado da palavra já nos leva a entender isso. Mas afinal, o que é a democracia? Quem nos ajuda a entender é o doutor em Direito e Políticas Públicas, professor Fábio Scopel Vanin. Professor, existe uma fórmula perfeita para exercer a democracia? Olha, a democracia é um tema muito complexo, com muitas formas de abordagem. Existem inúmeras maneiras de poder tentar explicar e tentar definir o que ela de fato significa. Para a gente ter um alinhamento nesta conversa, um direcionamento mais preciso, eu sugeriria que nós abordássemos a democracia sob 3 aspectos. Um deles, a democracia como um ideal, como algo a ser alcançado, como o melhor sistema para que um povo decida o seu futuro. Uma segunda possibilidade de observação é o ponto de vista teórico, como os diversos autores ao longo da história foram conceituando e avaliando este importante método de consenso social. E outra forma também que a gente pode observar a democracia, aí de uma maneira mais prática até, é como ela se materializa nos arranjos institucionais, no sistema de escolha de representantes, na forma de participação política das sociedades em geral. Vamos começar conversando então da maneira de observar a democracia como algo a ser alcançado. E a gente verifica, observando o comportamento das pessoas, as ideias, as pesquisas de opinião e até os estudos, que a democracia tem se consolidado na contemporaneidade como o sistema de governo mais indicado. Então, dá para se dizer que a democracia alcançou, ao longo de sua história, ao longo de sua utilização, uma posição de uma ideia quase que inquestionável, Hoje existem alguns movimentos minoritários que contestam até a democracia como forma de escolha, mas a grande maioria, a grande maioria das pessoas, em especial pelo resultado traumático que outros modelos mais ditatoriais tiveram ao longo da história, acabam sempre se afiliando e se colocando e se alinhando à democracia. Daí a democracia ganha esse aspecto de ideal, de algo a ser buscado. A teoria democrática ela é muito ampla, mas uma das principais que podem nos trazer principais pontos de partida é a teoria do Aristóteles, que na obra A Política, o Aristóteles ele descreve inúmeras formas de relação entre a população e o Estado, e uma delas é a democracia. E na obra do Aristóteles a gente já pode observar que a democracia ela não é algo 100% inquestionável. O Aristóteles ele traz aspectos positivos da democracia, mas também aspectos negativos, Como aspecto positivo que Aristóteles destaca, a gente observando de maneira contemporânea uma teoria antiga, é que os povos antigos eles já tinham uma capacidade de articular a democracia direta, uma democracia em que os cidadãos opinam diretamente sobre os assuntos da polis, sem a participação de representantes. Isso até hoje é muito difícil de articular e os povos antigos conseguiam fazer isso e até hoje isso serve de exemplo para diferentes frentes. Mas também tinha um aspecto muito negativo. Quem era cidadão era um número muito pequeno de pessoas, dependendo da localidade que a democracia era praticada. Mulheres, pessoas de outras etnias e pessoas de classes sociais distintas, com menor ou menor renda ou capacidade intelectual, não eram considerados cidadãos aptos a participar. Então vejam, a teoria da democracia, a gente começa a observar ela desde a antiguidade, tu já vê que ela não é algo unânime, Então a democracia ela vai sempre enfrentando esse dilema de
o sistema mais indicado, mas não o sistema perfeito. Teóricos mais contemporâneos como Habermas e Luhmann, isso também se repete, né? Porque Habermas, ele cria toda uma teoria em que decisões seriam tomadas através de arenas sociais, numa ideia de deliberação, tentando trazer uma perspectiva de democracia direta, confiando que dentro desse formato que ele apresenta, a essência da vontade do povo seria captada pelas estruturas governamentais. Por outro lado, a gente tem outro teórico contemporâneo como o Luhmann, que não leva tanto em consideração, ele basicamente vê o funcionamento do sistema democrático como uma relação entre os sistemas que tentam perpetuar o seu funcionamento. Indo para a terceira perspectiva que a gente se propôs a abordar aqui, a gente vê que isso acaba se unificando, essas duas questões que eu coloco sobre o idealismo, sobre a teoria, ela acaba se colocando. Eu acho que a teoria ela acaba sendo um argumento para que os arranjos institucionais, que vão, esse sim, definir quantidade de partidos, que pessoas têm direito a voto, que pessoas não têm direito a voto, quais que as ideias que podem ser defendidas por aquela sociedade, aspectos formais, aspectos materiais, como isso deve ser regrado, como isso deve ser positivado, tanto na perspectiva idealista, quanto teórica, quanto numa perspectiva mais prática de arranjo institucional. O sistema democrático e as ideias democráticas, elas devem ser sempre defendidas no sentido de aproximação entre governo e sociedade. E é nesse sentido que se torna difícil, né, de indicar um caminho único para conceituar a democracia, mas se tem muitos elementos que nos fazem pensar de que forma estas ideias, essas teorias e esses arranjos possam manter um consenso social que mantenha a paz das sociedades e mantenha uma aproximação entre a atuação do governo e a população que esse governo representa. Hoje a gente entendeu a democracia por 3 perspectivas. Ela como um ideal de consenso social, ela sendo compreendida pelo olhar teórico e a democracia na prática, como ela se materializa no dia a dia. Interessantes esses olhares sobre o conceito tão importante para nós, né? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre um tema que envolve a democracia. São os sistemas eleitorais. Eu te espero. Nosso voto, nossa voz.